Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Física Experimental 3 do curso de Física da Unilab. Meu nome é professor Aurélio Wilson e estarei com vocês no decorrer desta aula. A nossa aula tem o objetivo de nós medirmos a dilatação térmica em materiais. E os materiais que nós vamos utilizar hoje é uma peça de alumínio, outra de cobre e outra de latão, que estão aqui sobre a mesa. No decorrer da aula, vocês irão conhecer em mais detalhes cada equipamento. Então, o princípio de funcionamento desse sistema qual é? Você tem uma água dentro desse recipiente, ela ferve, o vapor passa através desse cano, desse tubo plástico, e ele se propaga nesse material que nós iremos medir a dilatação. Então, ele irá aquecer e nós iremos medir a dilatação neste dilatômetro, conhecido. Então, fique conosco no decorrer dessa aula e não saia daí. Bem, em continuação à nossa aula, a dilatação linear será observada hoje nesse experimento de Física Experimental 3. Os objetivos dessa aula experimental consistem em determinar o coeficiente de dilatação linear de 3 sólidos, do aço, do alumínio e do cobre. Para realizar esse experimento, eu apresento para vocês a foto dos materiais necessários. Nós precisaremos das barras de metais, de um gerador de vapor, onde a água será aquecida, vapor passará por essa mangueira e passará por dentro do tubo. Então esse vapor irá aquecer esse tubo. Nessa foto é um tubo de aço, e ele irá pressionar o relógio comparador, e assim poderemos ver a dilatação linear e tomar a medida dessa dilatação. Para medir a variação de temperatura, nós iremos utilizar a medição desse termômetro clínico no gerador de vapor e desse termômetro digital na extremidade de saída desse tubo. Então essa placa aqui a gente chama de placa de Petri. Então esse conjunto é o material necessário para realizar esse experimento de dilatação linear. O que vamos medir? Já dei uma prévia sobre o que nós iremos medir. Então a barra de metal, que é ilustrada aqui nessa ilustração, que é ilustrada nessa figura, o vapor passa por ele, aquece, então ele pressionará o relógio comparador, e quando houver a dilatação, ele irá marcar essa variação de comprimento. Então a variação de comprimento da barra, ela é identificada como ΔL. Então nós iremos medir essa informação, ou seja, iremos tomar nota através da leitura do relógio comparador. Então a primeira tabela que vocês irão realizar as medidas, eu apresento para vocês. Então sugiro que vocês criem essa tabela no relatório de vocês, façam a leitura do L0. Então para todo mundo é 400 milímetros. O T0 é a temperatura ambiente antes de ferver. Então eu vou mostrar também a foto lá na frente para vocês. T0 será de 21 graus Celsius, e TF, que é quando o sistema dilatar totalmente com temperatura máxima. Então vocês irão perceber que em 100 graus Celsius o sistema irá ter dilatado totalmente. Então vocês deverão registrar na tabela o ΔL para cada material. Dado essas medidas que vocês tomaram nota, o que vamos determinar? Vocês conhecem os valores do tamanho da barra, da temperatura, ou da barra em temperatura ambiente, que é o L0. Vocês conhecem a dilatação da barra. Vocês irão medir olhando para o relógio comparador. E vocês irão também medir a variação de temperatura olhando para as imagens que eu colocarei nesse slide. Então, vocês conhecendo essas três grandezas,
ΔL, L0 e ΔT, vocês podem determinar o coeficiente de dilatação linear, que é baseado nessa equação, onde ΔL é igual, ela é proporcional ao tamanho da barra e à variação da temperatura, multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação linear, tem um valor para cada material, como vocês viram, né, em Física Geral 3, na unidade de assuntos de termodinâmica. E vocês irão, né, calcular o alfa, conhecendo aqueles valores. Então, o alfa da literatura Poisson é de 1,2 vezes 10 a menos 5 sobre graus Celsius. Então, vocês irão calcular, irão registrar na tabela e depois calcular o erro. Então, ao final desse relatório, vocês devem discutir sobre o alfa que vocês determinaram. Então, vamos agora para o nosso experimento. A primeira barra que nós iremos colocar é do aço. Ela está posicionada, eu registrei essa foto, para que vocês possam perceber a temperatura inicial da barra, de 21 graus. Né? O gerador de vapor ainda não foi ligado. E o relógio comparador já foi calibrado. Não vou mostrar para vocês a calibração do relógio comparador. Então, novamente registrando a temperatura inicial de 21 graus. Agora, irei apresentar para vocês o vídeo gravado no momento do experimento, em que a água entra em ebulição e o vapor atravessa o cano de aço. Agora, né, depois de algum tempo, a água já está fervendo dentro do recipiente. O termômetro, né, de mercúrio já mudou a sua escala. Então, né, já marca mais de 90 graus de temperatura. O vapor já está passando pela mangueira e passando através do tubo de aço. E aqui você vê, né, o vapor condensando. E nesta outra extremidade nós temos um termômetro, onde ele marca a temperatura do vapor. Então nós temos aqui exatos 100 graus, né, dentro dessa margem de precisão. E aqui o outro termômetro de mercúrio, mais do que 90 graus nesse momento de ebulição. Então agora nós vamos ao relógio comparador e vamos ver quanto foi de dilatação. Né, nós podemos ver que o relógio comparador marca uma dilatação de cerca de 47 na escala dele. Como nós podemos ver, são 47 vezes 0,01, ou seja, nós temos 0,47 milímetros de dilatação nessa barra de aço. Então, como vocês podem perceber no vídeo, né, eu registrei a imagem do termômetro clínico, registrando 90 graus Celsius da temperatura do vapor e 100 graus Celsius do vapor saindo pelo tubo. Aqui é a imagem mostrando a dilatação do tubo de aço. Então, como vocês podem ver, o relógio comparador marca, né, 45, 46, 47 subdivisões multiplicadas por 0,01 milímetros, ou seja, a barra de aço dilatou 0,47 milímetros. Agora nós iremos ver assistir um vídeo da preparação do experimento da segunda barra, que é a barra de cobre. Agora nós instalamos, né, o objeto o tubo de cobre, o termômetro que está numa extremidade
desse dilatômetro registra 33 graus inicialmente na barra. Então nós vamos fazer o registro dessa temperatura inicial. Eu ainda não inseri a outra válvula que está ligada à mangueira, porque ele já está emitindo vapor ainda, né? A temperatura aqui já registra mais do que 80 graus. Então agora eu vou inserir, né? E nós vamos novamente acompanhar qual a dilatação, né, sentida no cobre puxa uma temperatura de ebulição da água. Depois de ter assistido a preparação do experimento da barra de cobre, eu irei apresentar para vocês o experimento da barra de cobre no ponto de ebulição, ou seja, quando a água está em ebulição e o vapor atravessa o cano de cobre. Agora, né, nós temos a água, né, fervendo dentro do recipiente. Novamente o termômetro, né, de mercúrio registra mais de 90 graus. O vapor passa através do tubo da mangueira, passa através do cobre e ele dilata, né? Daqui o vapor, né, novamente se condensa e goteja no recipiente ao lado. E nós novamente temos o relógio comparador medido cerca de 0,59 milímetros de dilatação. Em um lado nós temos um termômetro que registra temperatura de vapor a 100 graus e do outro mais do que 90, né, no termômetro de mercúrio. E novamente vocês devem registrar a amplitude térmica do experimento. Também vocês devem registrar a dilatação do cobre. Como vocês podem perceber e olhando para essa imagem, né, 59 divisões de 0,01 milímetros, ou seja, a dilatação foi de 0,59 milímetros para a barra de cobre. Vocês devem registrar isso na tabela do ΔL e depois, né, calcular o alfa. Na sequência, irei apresentar o vídeo para vocês da barra de latão dilatada, depois que o vapor atravessa o cano de latão. Então agora, né, apresento para vocês a dilatação na barra de latão. Em uma extremidade do cano, né, o vapor sai a uma temperatura de 100 graus e no outro, né, você tem a água em ebulição e o termômetro registra quase que o mesmo valor de 92 graus, né, no ponto de ebulição aqui no sistema. Esse termômetro está dentro da água, então você vem o vapor, passa por aqui e atravessa essa barra de latão. E aqui nós temos o registro, né, no relógio comparador de cerca de 0,70 milímetros, 70 escalas de 0,01 milímetros. E depois de ter assistido o experimento, né, do latão tendo dilatado, novamente você precisa registrar a amplitude térmica, que é a média dessas duas temperaturas. Você deve registrar a dilatação, que é o ΔL, ou seja, você pode perceber que ele dilatou 70 intervalos de 0,01 milímetros, ou seja, dilatou 0,7 milímetros. Então, para os resultados deste experimento, você deve apresentar as tabelas, aquela primeira tabela e a segunda, onde calcula o alfa. Você deve descrever o que é que acontece com as barras metálicas aquecidas pelo vapor d'água, qual o fenômeno que você observou e quais foram os valores de alfa que você determinou, e também apresente os erros experimentais. Então, para a conclusão do seu relatório, você deve colocar se os objetivos desse experimento foram alcançados e disserte sobre eles.
incluindo as informações sobre o erro. Então, se você tiver alguma dúvida sobre este experimento, entre em contato comigo através do canal do WhatsApp ou do Siga A. Até mais e até a próxima aula.